Temos ali uma extensão da vida terrena, muitas vezes, igual ou com maior extensão do que existência na Terra. Quando chegarmos ao mundo espiritual, vamos nos encontrar com uma sociedade diferente, onde quase não se pode esconder aquilo que se pensa, pois a linguagem dos espíritos é o pensamento. Os espíritos não precisam falar, como nós falamos, através da voz articulada, para se comunicarem entre si. Eles podem comunicar-se pelo pensamento. Assim sendo, nós temos, no mundo espiritual, aquelas pessoas que costumavam, na Terra, falar mal do próximo e fingir amizade na sua presença, as quais encontram uma dificuldade muito grande, no mundo maior, porque estavam acostumadas a fazer assim na Terra. Mas na nova morada não podem fazê-lo, porque quando querem fingir, o fingimento transparece. E, praticamente, revelam as suas intenções ocultas. Então elas não podem adotar, como na Terra, a tática do fingimento, por não estarem escondidas atrás do corpo material, estão se comunicando através do seu próprio corpo espiritual, que é transparente o pensamento, à flor da pele, se é que podemos dizer assim, revela-se por meios evidentes, não podendo ser escondido. É por isso que Jesus disse que tudo aquilo que fizermos aqui será revelado, no mundo maior. Nas pesquisas de Allan Kardec sobre esse assunto, publicadas na Revista Espírita, vemos espíritos que se queixam profundamente das situações em que se encontram, porque não podem fazer nada escondido. Tudo o que querem ocultar está sempre sob os olhos de entidades espirituais que enxergam tudo quanto fazem, tudo quanto pensam e sentem. É por isso que Jesus nos dá uma lição, através desse trecho do Evangelho de Lucas, no sentido de que devemos ser leais. Devemos ser sinceros, a fim de evitarmos situações embaraçosas para o nosso espírito, pois, após a morte, se não nos libertarmos, na Terra, do vício da hipocrisia, nos colocaremos em situações verdadeiramente desesperadoras, revelando aquilo que não queremos revelar. Não pensem que a desencarnação dá atestado de santidade a alguém. Seremos lá exatamente o que fomos aqui. A força do pensamento. Gostaria que o caro professor falasse a respeito da força do pensamento. O pensamento é a mais poderosa energia no campo da comunicação. Quando os astronautas vão à Lua e a nave espacial fica atrás do corpo lunar, não é possível nenhuma comunicação da nave com a Terra, nem da Terra com a nave. Por quê? Porque o corpo lunar impede a passagem de qualquer energia ou comunicação terrena. Entretanto, lá de trás da Lua, é possível ao astronauta enviar o seu pensamento para a Terra e receber a resposta enviada daqui. Não estou jogando com palavras. Posso lembrar a experiência de um dos astronautas da Apollo 14, que foi à Lua levando a incumbência de fazer transmissões telepáticas para a Terra. As suas comunicações foram recebidas no Centro Espacial de Houston, nos Estados Unidos, demonstrando a possibilidade das comunicações telepáticas, no cosmos. Sendo assim, as experiências telepáticas, nos Estados Unidos, demonstraram que não há matéria física que bloqueie o pensamento. E nem o espaço, nem o tempo, impedem essa transmissão. A transmissão telepática é precisa e perfeita, em qualquer distância, em qualquer ponto e através de qualquer espécie de matéria física. Quando o professor Rini, da Universidade de Houston, confirmou o que estamos dizendo, Ransiliev, da Universidade de Leningrado, contestou suas afirmações, comentando: vou mostrar, através de pesquisas, que há barreiras físicas capazes de deter a transmissão telepática. Ele fez uma série de investigações científicas e chegou à conclusão de que a energia do pensamento é uma energia física, mas de tipo ainda desconhecido, porque nenhuma barreira física consegue impedi-la. O professor Rini então disse: o professor Ransiliev chegou a uma conclusão científica, de acordo com a minha, mas não a expôs de maneira científica, porque, quando ele disse que essa energia é de tipo desconhecido, não podia ser da matéria física. Para o professor Rini, a energia mental é extrafísica. Não pertence ao corpo físico, porque supera todos os condicionamentos e todas as barreiras do corpo físico.
Isso prova que, apesar da distância que Deus está de nós, no infinito, ou que um espírito esteja, podemos enviar a ele a nossa mensagem mental, porque não há barreiras que impeçam a comunicação do pensamento, às maiores distâncias. É claro que a resposta de Deus é dada em nossa própria consciência. Nós a recebemos intuitivamente, ou muitas vezes através dos fatos, para os quais pedimos a sua manifestação. A prece tem, portanto, um sentido puramente racional. Nós nos dirigimos a uma entidade, que sabemos ser Deus. Sabemos que ela existe. Por quê? Porque a vimos. Porque a tocamos? Não. Mas porque a vimos e sentimos na natureza que nos cerca, em toda a estrutura ordenada do universo, onde nada acontece por acaso, pois tudo é determinado por leis e, portanto, dirigido por uma inteligência. Nada nasceu por acaso, porque o acaso não é inteligente. Se tivéssemos nascido por acaso, deveríamos ser uma monstruosidade. Nada existe por acaso. A Terra tem a sua estrutura, suas leis determinadas, perfeitas, que regem a existência de todas as coisas e de todos os seres. Por isso, sabemos que Deus existe. Deus é esse poder, embora não possamos tocá-lo nem vê-lo, porque é absoluto. Por isso, Deus está presente, sempre, em toda parte, em nossa consciência, em nosso coração. Falar com Deus não é difícil, como pensam. Não se precisa de alto-falantes nem estações de rádio para transmitir uma mensagem ao espaço. Não. Deus está presente em nós mesmos, na nossa consciência e no nosso coração. Ele está e nos ouve, dentro de nós. Então, basta dirigirmos uma prece a Ele e nós, realmente, conseguimos nos comunicar com o Pai Criador. Alma. Todas as coisas têm alma? Sim, tudo tem alma. O que é que não tem alma? Nós, geralmente, confundimos o problema da alma com a alma humana. É claro que o animal não tem alma humana. A alma humana é uma conquista muito grande da evolução. O animal tem alma de animal. A planta tem alma de planta. Pode-se definir alma como aquilo que anima, que dá movimento, que dá vida a uma coisa. Assim, por exemplo, um objeto que é movido pela eletricidade, um aparelho qualquer. A eletricidade é a sua alma, porque é o que lhe dá movimento. Todas as coisas têm alma. A planta que nasce, cresce e se desenvolve, dá flor, frutos, revela que possui um poder interior que a faz viver, que a anima e proporciona a possibilidade de se desenvolver e produzir. A planta, portanto, tem alma. Essa alma, no Espiritismo, é considerada como princípio vital e ao mesmo tempo está ligada àquilo que é fundamento do próprio princípio vital, que é o princípio inteligente. Nós podemos sentir nas plantas o desenvolvimento, em fase primária, da inteligência. Sabemos que as plantas têm capacidade de captar a luz, transformá-la, produzir com ela os elementos necessários para a sua própria vida. Sabemos que a planta multiplica suas raízes no chão. Essas raízes vão procurar a água, onde ela estiver. Sabemos que a planta se volta, no processo de tropismo para a luz, onde a luz estiver. Se nós colocarmos uma planta no canto da sala, ela logo se volta para a janela e vai procurar a luz. Tudo o que dissemos indica que existe um movimento não puramente mecânico na planta, mas uma intenção, uma busca, uma direção. Assim sendo, temos que reconhecer que existe, na planta, não apenas a movimentação, mas também a sensibilidade e a capacidade volitiva que ela revela. A planta é muitas vezes sensível ao frio, ao calor, à transformação do tempo, à sucessão das estações. Ela varia de acordo com as estações e reage às condições atmosféricas. A planta, portanto, revela por si um processo íntimo, que vai além da matéria que a constitui e que corresponde, verdadeiramente, a uma coisa chamada alma. Nas pesquisas atuais dos físicos e biólogos soviéticos com a antimatéria, os mesmos fotografaram, através das câmaras Kirlian, a alma das plantas. Verificaram que toda planta não se constitui apenas de seu caule e sua estrutura materiais, mas que dentro dessa estrutura existe uma corrente energética, uma corrente de energias,
ainda não suficientemente definidas, mas já fotografadas pelas câmaras Kirlian e já vistas pelas pessoas que fotografaram, nos estudos e nas pesquisas de laboratório, realizados na Universidade de Alamata, no Cazaquistão. Ficou assim provado, cientificamente, através de pesquisas de cientistas e materialistas, que as plantas têm um elemento que nós só podemos chamar de alma, porque esse é o elemento que lhes dá a vida. O mesmo processo vive o animal e o semelhante. O animal também possui o corpo energético. O corpo energético do animal não tem a sua vida. Quando o animal morre, esse corpo energético se desprende dele. O corpo material se cadaveriza, vira apenas resíduo do que era o animal. Da mesma forma acontece com o homem. As pesquisas científicas e físicas soviéticas verificaram também a existência daquilo que eles chamaram de corpo bioplásmico do homem, porque, quando usaram a palavra bio, estavam se referindo à vida. Como nós chamamos na biologia, é o Instituto da Vida. Assim, quando definiram o corpo bioplásmico, definiram também duas funções importantíssimas, nesse corpo energético do homem. Ele é o corpo da vida, o corpo sutil, o corpo não propriamente material, o corpo extrafísico, que anima o corpo material. É o corpo da vida, por isso ele é o bio. E plasmático, porque é o corpo que plasma, organiza e forma o corpo humano. Estamos, então, diante do perispírito, que no Espiritismo corresponde àquilo que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, definiu muito bem como sendo o corpo espiritual do homem, que é o que dá vida ao corpo material. Esse corpo não somente dá vida, como organiza o corpo material. Os soviéticos, nas suas pesquisas, não obstante o seu materialismo, não obstante estarem interessados em provar que tudo isso se passa no campo da matéria e não do espírito, chegaram à conclusão científica, definitiva, de que esse corpo bioplásmico é a alma do homem, no sentido de que é um elemento que anima o homem. E mais do que isso, eles tiveram a oportunidade de verificar, nas suas últimas experiências, que descobriram o corpo bioplásmico do homem. Eles entenderam então que o homem, na verdade, possui um conteúdo que até agora a ciência não conhecia. E, consequentemente, esse conteúdo existe no animal e na planta e representa um elemento que precisa ser estudado e descoberto em sua natureza, em suas leis, pela ciência. Este é, por assim dizer, o ponto alto da investigação científica no momento e vem nos provar aquilo que até agora é uma disputa puramente religiosa: o animal tem alma ou não tem, a planta tem alma ou não tem? O Espiritismo vem, há mais de 100 anos, proclamando que todas as coisas têm alma, porque nada existe apenas como matéria. Onde existe matéria, existe também o espírito, que anima a matéria. Assim, tudo o que conhecemos com vida tem alma. Mas uma é a alma da planta, outra, a alma do animal e outra a alma do homem. A distância que há entre a alma do animal e a do homem, está na razão. O animal tem pensamento, como nós temos, mas age por instinto e não pela razão. Por outro lado, o pensamento do homem é criador, o do animal não é. O animal tem pensamento repetitivo. Através dos séculos e dos milênios, as espécies animais repetem sempre as mesmas formas de vida, as mesmas organizações sociais. Os espíritos e os micróbios. Se os espíritos podem curar, não devia matar os micróbios? Consideramos determinadas coisas oriundas de condições ambientais, como a insalubridade. Então, temos que providenciar primeiro a limpeza ambiental, para que estejamos livres, por exemplo, do surto de uma doença, cujo vírus prolifera em um terreno de condições insalubres. Estamos em um mundo de provas e expiações. Nas provas, como o próprio nome indica, temos que enfrentar as dificuldades que surgem, nossos defeitos, os problemas que se avolumam diante de nós e que temos de vencer. Então, estamos sendo provados. Estamos passando por algo que vai provar o nosso grau de adiantamento, de evolução, através das vidas que já vivemos na Terra e das condições adquiridas na vida presente. As expiações correspondem aos nossos erros, nossos crimes do passado.
É uma consequência da lei de ação e reação. Quando nós cometemos uma boa ação, naturalmente estamos preparando boas condições para nós. Mas quando cometemos uma ação má, estamos preparando para nós uma colheita má, no futuro. No momento da expiação, não serão os espíritos, nem o médico, nem o cientista, tampouco uma entidade do mundo espiritual, por mais elevada que seja, que poderão intervir em nosso favor. Podem intervir, naturalmente, no sentido de ajudar a suportarmos aquela expiação. Mesmo porque, estamos na Terra com o compromisso de pagar certas dívidas, contraídas no passado, e esse pagamento é para nós tão necessário, que pedimos, no mundo espiritual, para voltar à Terra, a fim de pagá-lo. Deus é a ordem. Se Deus existe e é bom, onipresente e onisciente, por que não põe ordem no mundo? Deus é o Criador da ordem. A ordem do mundo é a ordem da natureza. Deus estabeleceu uma ordem no universo inteiro, não apenas no mundo terreno, de maneira admirável. E quando olhamos para nós mesmos, que maravilha é o nosso corpo, o nosso organismo humano. Se estudarmos um pouco de fisiologia, ficaremos admirados com a perfeição de todos os processos orgânicos, perfeitamente entrosados entre si, para assegurarem o equilíbrio que possuímos em nossa vida, de saúde, e mesmo durante a doença, quando vemos as reações orgânicas, todas determinadas. Por quê? Pela ordem que Deus estabeleceu em nosso organismo. Pensemos na ordem estabelecida em nosso organismo psíquico, no nosso espírito, que se compõe, como sabemos, principalmente de 3 instâncias principais, que correspondem às funções totais, que realizamos na vida, primeiramente, a vida intelectiva, a vida do pensamento. No cérebro, temos a vida afetiva, a vida das emoções, cujos centros orgânico e psíquico estão no nosso coração. E a vida volitiva, a nossa vontade, que nos leva a praticar as atividades constantes da vida, tudo isso coordenado perfeitamente em nosso psiquismo, em nossa estrutura psíquica. Isto é a ordem de Deus em nós. A ordem da sociedade humana, entretanto, está entregue em nossas mãos. Por quê? Porque Deus quer que nós aprendamos a realizar a ordem, a estabelecer e manter a ordem. Então, Deus nos concede os seus exemplos, colocando-nos dentro da ordem por Ele estabelecida e, ao mesmo tempo, nos dá a capacidade necessária para compreendermos isso e aplicarmos o nosso entendimento na relação da ordem no mundo social. Enquanto os homens não compreenderem isto, estarão sempre distanciados da realidade espiritual cristã. Os homens, em geral, pensam que são criaturas materiais, somente de corpo de carne e osso, e limitam as suas atividades aos interesses desse corpo e da sua vida em sociedade. Por isso há tantos conflitos e confusões no mundo. Quando os homens compreenderem que são espíritos, que estão na terra de passagem, uma rápida passagem, e que o seu destino é a transcendência, é elevar-se acima da condição humana para atingir a condição superior, então eles poderão começar a estabelecer na Terra uma ordem social à imagem da ordem que Deus estabeleceu no universo. A existência de Jesus. Jesus não teria sido um mito. A ideia de que Jesus é um mito levou alguns pensadores europeus a publicarem livros a respeito. Mas todo o esforço nesse sentido foi mal dado, diante daquilo que Deus negou a esses pensadores, isto é, diante das provas históricas e irrefutáveis da existência de Jesus. Pois Jesus não está na história. Ele fez a história. O mundo em que vivemos é o mundo cristão e o mundo cristão nasceu de quê? Dos ensinamentos de Jesus. Alguns naturalmente se apegam a certas exposições de pensadores materialistas, que querem negar a existência de Jesus. Mas a mesma é tão mais firmada na história do que qualquer outra. Além disso, os fatos comprovados e investigados atualmente, nas pesquisas universitárias, não apenas nas pesquisas dos religiosos, mostram que realmente Jesus existiu, foi um homem, agiu intensamente na Palestina, criou uma nova concepção do mundo, que foi registrada pelos seus discípulos, aparecendo mais tarde nas formulações dos evangelhos. Poderão dizer, por exemplo,
Os evangelhos foram escritos muito depois da morte de Jesus. Sim, tinha que ser assim. É preciso saber que os evangelhos se basearam em fontes muito importantes. Uma delas é chamada assilogia, que são as anotações feitas pelos apóstolos e discípulos apóstolos, durante as pregações de Jesus. Assilogias são, portanto, elementos colhidos no próprio momento em que Jesus pregava, em que ele vivia, em que ele agia entre os homens, aquilo que se chama o proto-evangelho de Marcos, que é geralmente designado pela expressão alemã Marcos. Por que o Marcos? Porque é um evangelho que surgiu ainda no início da era apostólica, logo após a morte de Jesus, elaborado por alguém que se dizia ser Marcos. Não sabemos se Marcos era ele. Esse evangelho relatou então a vinda de Jesus e os acontecimentos que foram figurados no evangelho de Marcos. É por isso que se chama o proto-evangelho de Marcos. Porque é o evangelho que vai dar base ao evangelho de Marcos. Ernesto Renan, por exemplo, que foi o grande investigador histórico, famoso por suas obras de investigação da história do cristianismo, tem livros dedicados aos evangelhos em que explica pormenorizadamente e afirma, de maneira decisiva, que os mesmos nasceram do círculo dos mais íntimos de Jesus, dos seus familiares, dos seus discípulos, daqueles que privaram com ele. Passados mais de 100 anos depois de Renan, aparece na França Charles Lindbergh, grande pesquisador e professor de História do Cristianismo na Sorbonne, que afirma, depois de profundos estudos a respeito, a mesma coisa que Renan. Os evangelhos nasceram nos círculos mais íntimos, ligados a Jesus, portanto procedem da fonte dos seus ensinos orais. Se isso não bastasse para provar a existência de Jesus, existem todos os testemunhos, dados pelos apóstolos. Alguém pode dizer, não há na história um registro assim, por um historiador qualquer, da passagem de Jesus na Terra. Realmente, essa passagem foi obscura. Jesus viveu na época do mundo clássico greco-romano. O que era importante, no tempo, era a história de Roma e não a história da Palestina. O que se passava na Palestina tinha pouca importância. Quando o historiador judeu Josefo trata da história da Palestina, ele não dá atenção a Jesus, porque Jesus era um rabino popular. Ele era uma figura exponencial do mundo judaico, não era nem sequer um sacerdote do templo. Ele era um daqueles tipos de rabinos populares, mestres do povo, que andavam pela Palestina, ensinando. A grandeza de Jesus não era material, exterior. Não era dada pelos nomes, nem pelos títulos. Era a grandeza moral e espiritual de Jesus que transparecia nos seus ensinos. E a melhor grandeza desses ensinos se confirma pelos resultados que eles produziram no mundo. Qual foi o homem que, humildemente andando de sandálias, pelas praias de um lago humilde, como o lago de Genezaré, pregando nas estradas, nos povoados, nas ruas das cidades judaicas daquele tempo, numa província obscura do Império Romano, que era a Judéia, qual foi o homem, repito, que dessa humildade e nessa humildade conseguiu produzir, através simplesmente de palavras, ensinos orais, uma revolução total, que transformou a civilização greco-romana na civilização cristã? Quem conseguiu isso? Ninguém. Só Jesus. Esta é a maior prova, a mais decisiva prova de sua existência, do seu trabalho, da sua grandeza. O pensamento de Jesus modelou a civilização em que vivemos. E ainda esta civilização não conseguiu amoldar-se completamente ao pensamento de Jesus, porque se tivesse conseguido, estaríamos num mundo superior. O que ele ensinou corresponde à vida do homem terreno. Para que maiores testemunhos visuais, oculares, da vida de Jesus, que os dos apóstolos todos que o seguiram na sua pregação, que assistiram, de perto ou de longe, à sua crucificação e o seu martírio, que depois deram testemunhos da sua ressurreição e que anunciaram o Evangelho de Jesus ao mundo inteiro. Para que maiores testemunhos do que aquilo que viram e assistiram. Esta é uma confirmação histórica. Houve, também, um livro publicado em língua espanhola, com um título interessante, Napoleão é um mito, no qual o autor, que diz ser sido Jesus um mito, se apoiou num dado curioso,
Napoleão era cercado por 12 generais. Veio do Oriente para o Ocidente. Fazia o chamado trajeto solar. Era um minto solar. Napoleão era como o Sol no zodíaco, cercado por 12 signos. Assim, ligando os pormenores, o autor espanhol elaborou a tese mitológica da existência de Jesus, a qual pretendia que Jesus fosse, também, um minto solar. Ascensão de Jesus. Locutora do programa, Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49, e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e os profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e que em seu nome se pregassem o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Eis que vou enviar sobre vós a promessa de meu Pai, mas vós permaneceis na cidade até que sejais revestidos de poder lá do alto. Esta passagem de Lucas é um dos episódios mais tocantes do Evangelho e, ao mesmo tempo, um dos mais importantes, para a interpretação espírita do mesmo. Nesse episódio Jesus se manifestava em espírito ressuscitado, após a morte, portanto. Trata-se, pois, de uma comunicação espírita, aqui transcrita, do Evangelho. Jesus, como espírito, fala aos seus discípulos e lhes indica algumas coisas importantes, por exemplo, manda que eles permaneçam em Jerusalém, no cenáculo, a sala de reuniões que eles usavam para fazer preces e cantar louvores a Deus, e que ali permaneçam até que ele, Jesus, possa enviar sobre eles a promessa do Pai. Jesus já havia se referido anteriormente a essa promessa do Pai, quando, ainda encarnado, dissera que pediria ao Pai, que é Deus, e o Pai enviaria aos homens o Espírito de verdade, o Consolador, o Paráclito, que haveria de lembrar tudo o que ele havia ensinado. E ensinar aos homens outras coisas, que eles, naquela ocasião, não tinham ainda capacidade para compreender. Vemos aí confirmado, nesse trecho de Lucas, palavras referentes a um trecho anterior à ascensão de Jesus, em Betânia. Vemos Jesus falando como um espírito materializado, como um espírito no seu corpo perispiritual, mas tornando-se visível aos apóstolos, podendo ser tocado e falar com eles. E ao dizer isso, Jesus anuncia a vinda do Consolador, do Espírito de verdade, que seria a abertura, por assim dizer, da mediunidade no mundo. A mediunidade sempre existiu, mas a mediunidade verdadeiramente orientada, no sentido da espiritualização do homem, começou quando, após a morte de Jesus e sua ressurreição, os apóstolos, reunidos no cenáculo, em Jerusalém, passaram pelo dia de Pentecostes, ou seja, o dia em que as línguas de fogo baixaram sobre as suas cabeças e eles começaram a profetizar em várias línguas, falando à multidão que o cercava, nas línguas diversas de todas aquelas pessoas que ali se concentravam, porque na Jerusalém cosmopolita havia pessoas que falavam as mais diferentes línguas. Esse fenômeno, que o Espiritismo chama de xenoglossia, é a faculdade de alguns médiuns de falar em línguas estranhas, em idiomas que não conhecem. Assim, vemos que tudo aqui confirma a doutrina espírita, através de uma comunicação de Jesus, após a sua morte. Vemos, ainda, nesse trecho o problema da ascensão de Jesus. Sabemos que as igrejas cristãs consideram que Jesus subiu ao céu, depois da ressurreição, com o seu próprio corpo material. O Espiritismo, entretanto, diz justamente o contrário, que Jesus subiu ao céu com o seu corpo espiritual. O corpo material não pode subir ao céu, porque o céu é entendido como um plano superior da espiritualidade e não comporta a matéria densa, condensada, grosseira, que constitui o corpo humano na terra. Assim, vemos que Jesus se eleva, diante dos apóstolos e desaparece. Mas não é o Jesus corporal. É o Jesus espiritual. É o Espírito de Jesus, no seu corpo perispirítico como dizemos no Espiritismo que se afastava da terra naquele momento,
para retornar ao elevado plano espiritual a que pertence. Comunicações espíritas. Porque até agora nenhum cientista espírita conseguiu inventar um aparelho para falarmos com os espíritos. As manifestações por meio de médium são sempre duvidosas. Não consigo acreditar nessas comunicações. Mas confesso que tenho tendência para aceitar a doutrina. Se eu tivesse uma prova mais concreta, eu seria espírita. As comunicações espíritas não se dão apenas através de médiums, pois desde o tempo de Kardec, e muito antes, numerosas sessões foram feitas no mundo, através de vários sistemas religiosos, quando as manifestações espíritas se davam de diversas maneiras. Por exemplo, no cristianismo primitivo eram comuns as manifestações espíritas, pois encontramos no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos e particularmente nas Epístolas, várias referências a manifestações, dadas diretamente a várias pessoas, sem que os espíritos se servissem de aparelhos mediúnicos, ao menos aparentemente. Essas comunicações eram dadas de maneira espontânea. Por exemplo, existe o fenômeno de voz direta que não é a voz do médium. Nada é falado pelo médium. Quando, numa sessão de voz direta, obtemos a comunicação de um espírito, a mesma vibra no ar, independentemente do médium. A comunicação tem, pois, toda a tonalidade, todas as características do espírito que se comunica. Um escritor inglês, observando, nos Estados Unidos, uma sessão espírita, recebeu inesperadamente, pela voz direta, uma comunicação de sua irmã, falecida há tempos. Essa comunicação não precisava do esclarecimento de quem se tratava, porque a própria voz da pessoa era reconhecida por aquele que a ouvia. A comunicação por voz direta é um processo em que o médium fornece todos os elementos materiais necessários para a reprodução da voz do espírito, no plano material. Esses elementos se constituem das várias experiências que Charles Richet, o grande fisiologista dos fins do século XIX e primeiras décadas do século XX, teve a oportunidade de fazer com médiums de voz direta e verificar a realidade das manifestações nesse sentido. Charles Richet chamou os elementos de que os espíritos se servem para materializações, para manifestações de voz direta e para movimentação de objetos, pelo nome genérico de ectoplasma. Por que ectoplasma? Porque é alguma coisa que sai do médium, é emitido pelo corpo do médium e vai plasmar fora do médium, ecto igual fora, plasma igual forma, alguma forma. No caso da voz direta, segundo explicam os espíritos e os pesquisadores científicos do assunto, esses elementos que saem do médium, constituindo o ectoplasma, fornecem o material, de um organismo vocal, através do qual ele emite a sua voz. Uma vez que o material vocal foi construído de acordo com a própria consciência do espírito, com a sua mente, sob o seu influxo, corresponde exatamente ao aparelho que ele possui aqui na Terra, quando encarnado. Daí o fato de a voz do espírito ser perfeitamente reconhecível. Além do que dissemos, existe um outro fenômeno muito curioso, que é o fenômeno de escrita direta, que não é feita pela mão do médium, não é psicografia. É a escrita produzida diretamente pelo espírito. Por exemplo, quando nós lemos, na Bíblia, a história muito curiosa e muito bonita, do festim de Baltazar, vemos que na parede da sala em que se realizava o banquete, o festim, apareceu subitamente uma inscrição profética, gravada por um espírito, diretamente na parede. Essas gravações foram submetidas a processos de pesquisas experimentais e científicas. Elas ocorrem em todo lugar onde exista um médium capaz de fornecer os elementos necessários, ou onde houver médiums reunidos, que possam fornecer esses elementos. Desse assunto se servem, também, as pesquisas do professor Friedrich Zollner, da Universidade de Leipzig, na Alemanha. Nessas pesquisas, Zollner trabalhava com lousas escolares. Ele pegava duas lousas, juntava-as face a face, lacrando-as ao redor, de modo que nada poderia ser introduzido dentro delas. Colocava as lousas sobre a mesa ou dentro de uma gaveta e fazia-se a sessão. Os espíritos deixavam escrito a giz, dentro da lousa, o recado que queriam dar.
Certa vez aconteceu uma experiência curiosa, quando um cientista da Universidade de Leipzig pediu a Zollner que obtivesse uma mensagem que ele desejava receber dos espíritos, porque não acreditava nessa possibilidade. Zollner colocou as lousas, lacradas pelo próprio cientista, sobre a mesa. Ao abri-las, não havia nada escrito nas mesmas, mas dentro delas havia um papel com um recado para o cientista. Como vemos, os espíritos podem gravar a sua escrita diretamente, sem a necessidade de utilizarem a mão do médium. Mais recentemente, está em desenvolvimento um novo processo, que, na verdade, é novo apenas na aparência, por se servir de técnica moderna. Mas é o mesmo processo da gravação direta, a gravação das vozes dos espíritos em fitas magnéticas, em gravadores comuns. Há um livro da editora cultural Espírita Edicel, em São Paulo, traduzido do inglês, porque foi trabalho publicado recentemente na Inglaterra, por um dos pesquisadores desse assunto. O título do livro é Os Espíritos se Comunicam por Gravadores. Mas, antes deste, já saiu um outro livro, muito curioso, do descobridor desse processo, que foi Joel Busson. Esse livro se chama Telefone para o Além, distribuído por uma editora do Rio de Janeiro. Essas formas de manifestação não independem do médium no sentido absoluto, porque é sempre necessário que exista o instrumento material humano, vivo, que possa fornecer os elementos vitais aos espíritos, para que eles possam comunicar-se com o plano material. Esse processo é independente do médium no sentido de que as mensagens não são dadas através dele e, sim, diretamente pelos espíritos. Portanto, aquilo que o ouvinte deseja, que seria um processo de manifestação direta, já existe. Basta que leia os livros da codificação, particularmente o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, onde encontramos descrições dessa natureza. Na Revista Espírita, também de Allan Kardec, há uma experiência muito bonita do codificador, feita com a editora parisiense Didier, qual seja a gravação perfeita, em papel, de letras impressas, como se por acaso houvesse, no ambiente, uma máquina tipográfica. O processo de comunicação. Sabemos que os livros escritos por Chico Xavier vêm dos espíritos. Porque os espíritos não escrevem diretamente esses livros. Já vimos, realmente, que é possível ao espírito escrever diretamente. Muitas vezes têm sido escritas páginas inteiras pelos espíritos, através da escrita direta. Mas acontece que os processos de comunicação são vários e o processo de psicografia, através de um médium de grande sensibilidade, como é o caso de Chico Xavier, facilita muito a transmissão de mensagens mais extensas. Como exemplo do que falamos, um livro, um romance, como os romances há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Paulo e Estevão, ditados por Emmanuel a Chico Xavier, são obras que demandam muito tempo para serem escritas. O ato de escrevê-las pelo processo da escrita direta deve ser, naturalmente, muito penoso para os espíritos. Então, eles preferem servir-se de um médium que tenha grande sensibilidade e, através desse médium, eles escrevem com mais facilidade e rapidez. Mas nós precisamos saber o seguinte: quando Chico Xavier recebe um desses romances, ele não está apenas escrevendo, mas também vendo as cenas que se passam. Os espíritos lhe dão, pela vidência, a cinematografia, por assim dizer, o filme daquele romance que está sendo escrito. Chico vê as cenas e vai escrevendo, de acordo com o que os espíritos escrevem, através de sua mão. Chico não ouve os espíritos falando. A sua mão, por assim dizer, fica entregue ao espírito, que utiliza e escreve com espantosa rapidez, páginas e mais páginas. É por esse motivo, certamente, por ser um processo mais eficiente e mais rápido, que eles preferem escrever através de um médium. As manifestações espíritas e a ciência. As manifestações espíritas são provadas pela ciência? O espírito hoje é cientificamente provado. Embora os pesquisadores soviéticos lutem para mostrar que as suas próprias conquistas nesse terreno possam ser interpretadas no plano puramente material, a verdade é que o espírito existe. Quando o professor Rini,
fundador da parapsicologia moderna, na Universidade de Houston, nos Estados Unidos, chegou à conclusão científica de que o desligamento não é material e declarou que a mente humana também não é totalmente material, classificando o pensamento como algo extrafísico, existente no homem. Ele já deu um passo importante para a comprovação científica da existência do espírito. E agora, através de pesquisas mais intensas, o professor Ian Stevenson coloca-se frente ao problema da reencarnação em pesquisas com gravações de vozes diretas de espíritos em gravadores comuns. Tudo isso vem comprovando, de maneira absoluta e inegável, a existência do espírito, a sua independência e a possibilidade de comunicar-se com o homem. Pesquisadores ingleses da Universidade de Londres e da Universidade de Cambridge realizaram um trabalho mediúnico, na própria Universidade de Cambridge, com uma médium de voz direta, para verem se havia manifestação, e obtiveram resultado positivo. A corneta que eles usavam para a voz do espírito pode ser feita, inclusive, de uma folha de cartolina e, através dela, os espíritos falam. Porque eles precisam, naturalmente, de um apoio material para a transmissão de sua voz. Somos espíritos. Não estamos na Terra para nela permanecermos. Estamos aqui de passagem. Não somos criaturas terrenas. Somos habitantes do cosmos. Milhões de mundos nos esperam no espaço sideral. Humanidades superiores, gloriosas, anseiam por nos receber em mundos felizes, de trabalho e de paz, o grande trabalho da evolução universal. Não se trata de uma ilusão, mas de uma verdade que dia a dia se torna mais visível e mais palpável. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus. E o Pai de Jesus é o nosso Pai, a inteligência suprema, que nos criou para um destino superior. Não façamos da vida terrena a nossa única vida. Não fiquemos agarrados à terra. O infinito é o nosso destino. Não somos feitos de carne e osso. Nem o corpo é somente destinado à morte e à corrupção. Afastemos da nossa mente a ideia de morte. Ninguém morre. O que morre é apenas o corpo material. Ressuscitamos no corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição. Os que se entregam à morte, fecham os olhos à vida. Quando morremos na terra, renascemos para a vida maior. As ciências atuais avançam rapidamente na descoberta da nossa verdadeira natureza. A física descobriu a antimatéria, provando definitivamente a existência do outro mundo. As próprias religiões se modificam, reformulam os seus conceitos, diante do avanço irreversível da cultura. Vai longe o tempo da ignorância materialista. Estamos entrando na civilização do espírito. Tomemos consciência da realidade do espírito. Aproveitemos a vida no bom sentido, aprendendo com ela a viver o futuro. O presente se esvai a cada minuto que passa. O futuro é a realidade em que nós mergulhamos dia a dia. Nosso corpo tem vida limitada, mas nosso espírito não está sujeito aos limites do tempo. Você é espírito. Seu corpo é apenas um instrumento da sua manifestação na Terra. Não se apegue ao mundo. Liberte-se do apego à matéria. Tome consciência de sua natureza espiritual. Não se preocupe com os seus problemas, mas procure dar conta do seu recado. Você é um caixeiro viajante e precisa cumprir as suas obrigações, diante da passagem terrena. Não prejudique ninguém. Não faça maldade. Não explore. Não roube. Seja honesto e procure servir aos outros o mais que puder. O que fizermos para os outros, nos será devolvido por outros. E devolvido com juros. Santos e demônios. Porque o Senhor não acredita nos santos e nos demônios. Quem disse que eu não acredito nos santos e nos demônios? Apenas não aceito a interpretação que é dada pelas igrejas. O demônio é um espírito mau. Lemos no Evangelho que Jesus fala da expulsão dos espíritos imundos, dos espíritos maus, que atormentavam pessoas, obsediavam as criaturas, naquele tempo. Ora, os espíritos maus foram considerados demônios. A palavra demônio vem do grego daimon, que significa espírito, gênio, e não diabo, como se pensa atualmente. Demônio quer dizer, simplesmente, espírito.
Por exemplo, o filósofo Sócrates era acompanhado por demônios, que ele chamava de demônios bons, e os consultava constantemente. Quando havia qualquer problema grave de filosofia a ser resolvido, Sócrates consultava o seu daimon, o que mostra um episódio mediúnico importante na história da humanidade. Para os gregos, os demônios eram bons e maus. Os demônios bons correspondiam aos bons espíritos e os demônios maus a maus espíritos. Assim, portanto, quando se fala em demônio, precisamos nos lembrar disso. A expressão demônio, na antiguidade, não representava o que se entende hoje, quando se aplica o termo demônio como se fosse o enviado de Satanás. Não é verdade. Demônio quer dizer, simplesmente, espírito. Sendo assim, o problema da existência dos espíritos nos leva à compreensão da existência dos bons e maus espíritos. Os santos são, para nós, os espíritos superiores. Realmente, a canonização pela Igreja corresponde à função espiritual daquele espírito. Então, se a Igreja considerou o Santo Espírito que realmente não seja, para nós não é santo. Mas, no geral, os santos das atuais igrejas são espíritos elevados, que progrediram, na Terra, através de suas atividades, atos bons, que os levaram à canonização. As obras de Satanás estão aí, no nosso dia a dia. Como o Senhor diz que ele não existe. Nós espíritas, não aceitamos os demônios como Satanás, como uma entidade oposta a Deus, como um adversário de Deus, o que é um absurdo. Aceitamos a existência dos demônios maus, ou seja, dos espíritos maus, que são simplesmente espíritos ignorantes, atrasados, perversos, que existem aqui mesmo, na Terra, encarnados e desencarnados. Curas de Jesus. Locutora do programa, abrindo o Evangelho ao chamado acaso, eis o que surgiu, Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que nele tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E, mandou-o para sua casa dizendo: Não entres na aldeia. Vemos neste trecho do Evangelho o problema da cura, que mesmo quando realizada por um espírito da elevação de Jesus, implica em algumas providências, que são necessárias, em virtude das condições do próprio doente e da situação do ambiente em que se encontra. Vemos que Jesus se afastou com o cego, saiu dos limites da aldeia e procurou atendê-lo num local solitário. Por quê? Porque, naturalmente, as vibrações contraditórias do ambiente em que se encontravam prejudicavam a ação fluídica de Jesus. Jesus agiu, também, por etapas. Não tivemos uma cura, por assim dizer, instantânea, do tipo que as igrejas chamam de milagrosa. Foi por etapas. Primeiro, ele cuspiu nos olhos do cego. Diz o Evangelho que ele cuspiu nos olhos. Certamente, passou saliva nas pálpebras do mesmo. Nos convencer virmos de certos elementos materiais, como veículos fluídicos. Esses elementos preparam, por assim dizer, a condição necessária para que os fluidos penetrem na matéria da pessoa que está sendo assistida. Dissemos que Jesus agiu por etapas. Primeiro, o cego viu de maneira imprecisa. Viu os homens como se fossem árvores. Quer dizer, havia uma grande retração na vista, que ainda não lhe permitia ver as imagens com nitidez. Foi necessário, portanto, que Jesus agisse de novo, até restabelecer a vista. Depois, recomendou que o cego não entrasse na aldeia. Por quê? Porque, naturalmente, as condições da aldeia não eram favoráveis ao restabelecimento da vista desse cego. Era preciso que ele se cuidasse ainda, pois a sua situação psíquica, durante o tempo em que esteve sofrendo aquela doença, um processo de ação de entidades vingativas, leva a crer que nesse episódio houve a necessidade de afastamento de entidades.
A própria retirada da pessoa para fora da aldeia era a providência necessária para o afastamento dessas entidades desequilibradas e perseguidoras, para ludibriar o sofredor de sua ação. Depois, como vimos, a recomendação de não voltar à aldeia, de ir para casa, distanciar-se do povo, conservar-se num lugar à parte, encontrando no lar a recepção mais carinhosa que lhe podia ser dada e, num ambiente feliz, ele se recuperasse com mais facilidade do sofrimento por que passou. Para nós espíritas, a significação desse trecho é muito importante, porque mostra a Jesus agindo como um verdadeiro médium, como se ele estivesse ali dando um passe, transmitindo influências e, ao mesmo tempo, resguardando o indivíduo de coisas negativas que pudessem atingi-lo. Foi assim que ele fez para nos ensinar, porque vemos que depois ele transmitiu esse ensino aos apóstolos. Ensinou os apóstolos a curar, mandou-os, como sabemos no episódio dos 70, para cidades, divididos em grupos de 2, para socorrerem os doentes, acudirem os aflitos, curarem, afastarem entidades espirituais malignas. Exorcismo. Como o Espiritismo encara as práticas do exorcismo, usadas no judaísmo e no catolicismo? São práticas antiquadas que pertencem ainda ao tempo das manifestações espíritas, do ponto de vista mágico ou mitológico. Na verdade, exorcizar um espírito é uma posição negativa. Porque no exorcismo é feito o afastamento violento da entidade, a sua condenação às penas eternas, que, na verdade, de acordo com o Espiritismo, não existem. Por outro lado, o exorcismo implica na consideração de que o espírito é diabólico em 2 sentidos, ou é o próprio diabo ou é um espírito condenado a viver eternamente como o diabo. Ora, as pesquisas espíritas a respeito disso revelam que os espíritos que perturbam as pessoas são espíritos inferiores, que não têm evolução espiritual, são apegados ao ódio, a rancores do passado ou simplesmente à prática da maldade. Esses espíritos não podem ser considerados, de acordo com o Espiritismo, como diabólicos, mas sim, como espíritos humanos necessitados de amparo, de esclarecimento, de orientação, de correção e até mesmo de amor. Sim, precisam de amor. Por isso, no Espiritismo, nós não temos o exorcismo. Temos a doutrinação, o esclarecimento dos obsessores e, ao mesmo tempo, dos obsedados. Porque o indivíduo considerado possesso, pelas religiões, é um indivíduo que também tem culpa, nas suas relações com o espírito inferior. É preciso que ambos se esclareçam, para que se afaste o espírito perturbador, mas sem prejudicar esse espírito, antes, procurando esclarecê-lo, para que, antes de tudo, se torne acessível a uma solução. Espiritismo e loucura. Minha filha, que é médium, está internada no sanatório. Se a pessoa é médium e está internada no sanatório, isso não quer dizer, absolutamente, que ela tenha ficado louca pelo fato de ser médium. Isso a senhora precisa compreender. Em O Livro dos Médiuns, por exemplo, quando Allan Kardec trata do problema da mediunidade, como também em O Livro dos Espíritos, ele afirma: é preciso compreender que a loucura provém de uma predisposição mental da criatura. Muitas pessoas dizem: ficou louco aquele meu amigo, por ter estudado o Espiritismo. Não é verdade. Há muitas pessoas que ficaram loucas estudando música. Outras ficaram loucas estudando matemática, fisiologia e assim por diante. As pessoas que se desequilibram já possuíam, de antemão, tendências para a condição de desequilíbrio, têm deficiências na sua estrutura mental e cerebral. É preciso compreender isso, para não querermos atribuir a fatores abstratos aquilo que, na verdade, são encontrados em fatores mais complexos, ligados à sua própria estrutura, seja biológica ou psíquica, da criatura. Na verdade, o Espiritismo foi, durante muito tempo, mais de meio século, acusado de fabricar loucos. Porque isso convinha aos seus adversários. É porque a ignorância a respeito do Espiritismo era total. As pessoas que conhecem a doutrina espírita e as que já sabem que é uma doutrina superior, na sua filosofia, sabem que o Espiritismo não faz loucos, mas cura loucos.
Há loucuras que não podem ser curadas, a não ser por processos espiríticos, tanto assim que hoje temos, só no estado de São Paulo, uma rede de mais de 30 hospitais psiquiátricos espíritas. Por que isso? Porque esses hospitais é que têm dado solução aos casos de loucura, que não encontram solução nos tratamentos comuns. Um médium curador disse que ia curar o meu filho e o meu filho morreu. Como o senhor explica? É claro que os médiums curadores, se forem conscientes, se tiverem um pouco de conhecimento doutrinário, não dirão que vão curar ninguém. Os próprios médicos, quando conscientes de suas responsabilidades, não dizem isso. Os espíritos se servem dos médiums para curar muitas pessoas, mas não podem curar todos. Os médiums curadores precisam ter a hombridade de dizer que não curam nada. Eles servem apenas de instrumentos aos espíritos, para a realização das curas possíveis. Quando uma pessoa tem uma doença que decorre daquilo a que chamamos de processo kármico, da palavra karma, que corresponde à lei de ação e reação, que é a reação a uma ação praticada por ela mesma no passado, geralmente não pode ser curada. Mas o médium nunca sabe, e nem pode saber, se a doença é kármica ou não. Chifópagos. Como se explica, segundo o Espiritismo, o caso das irmãs chifópagas da Bahia, que morreram recentemente? O caso do aparecimento dos nossos irmãos chifópagos 2 implica em duas ordens de coisas. Uma dessas ordens está na própria natureza material mecânica. Nós sabemos que há chifópagos não somente no gênero humano, mas também no reino animal. Existem numerosos casos teratológicos, em que vemos manifestações de fenômenos curiosos, no nascimento de animais e no nascimento humano. No Espiritismo, nós consideramos da seguinte maneira, no campo da mente animal, como no campo vegetal, as manifestações de fenômenos espantosos decorrem de acidentes da própria natureza material. Mas esses fenômenos também ocorrem no campo humano, porque o homem, no seu corpo material, pertence à natureza, neste sentido material. Está sujeito, portanto, a passar pelas mesmas deficiências por que passam os vegetais e os animais. Entretanto, como o homem é uma entidade consciente, existe, no plano humano, uma conjugação entre o material e o espiritual. O caso, por exemplo, de chifópagas assim, é considerado como o caso da união de espíritos que foram estreitamente ligados em vidas anteriores e continuaram no espaço numa ligação cada vez mais estreita, muitas vezes o caso de uma ligação não afetiva, não amorosa, mas de ligação provocada por tentativas de vingança, de vidas passadas. Os espíritos se fundem, se misturam, por assim dizer, no mundo espiritual, pela atração, tanto positiva como negativa, e às vezes nascem assim, em corpos fundidos, porque, na realidade, os seus espíritos já estavam assim, no mundo espiritual. Quando vêm para a Terra, esses espíritos são projetados em corpos que correspondem à sua situação espiritual. E a natureza material, conjugada com o campo espiritual, nos dá a manifestação dessas criaturas, em estado que nos parece bastante negativo, mas que, na verdade, tem sentido, dentro do processo evolutivo dos espíritos. Seres que se ligaram, que se fundiram através do ódio, acabam sentindo-se unidos nesse momento e dessa deferência mútua o ódio passa a ser substituído pela afeição. Natimortos. O que acontece ao espírito de uma criança, impedida de nascer, porque sua mãe, involuntariamente, provocou um aborto. Minha filha, quando soube que sua amiga havia passado por esse drama, teve uma crise de choro, que eu nunca tinha visto antes. Será que o espírito de minha filha teve relações ligadas ao espírito da criança que não pôde vir ao mundo? Quando ocorre um nascimento dessa natureza, que independe da vontade da mãe, é claro que não se trata de aborto criminoso. Trata-se, ao contrário, de um verdadeiro acidente. A mulher sofre com isso. A mãe, naturalmente, sofre a decepção da sua vontade, é claro. Pode ter acontecido em virtude dos processos kármicos, decorrentes da lei de ação e reação. Muitas crianças nascem mortas. Outras passam por um processo de aborto acidental, como neste caso. Por quê?
porque elas não vieram ao mundo para viver, para continuar a vida. Submeteram-se a um nascimento abortivo, em condições anteriores, nas vidas passadas. É, por assim dizer, o resgate de uma dívida, de uma falta cometida anteriormente. É claro que a família também participa desse pagamento, desse resgate. Não devemos, portanto, nos preocupar, quando acontece um acidente